Olá, meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa. Estamos nessa série de vídeos sobre a Quaresma da vida. Vamos então ao 24º dia de reflexão com o tema Transformados pela Verdade. A verdade nos transforma. Sim, o crescimento espiritual é o processo no qual nós substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Para isso, nós devemos preencher a nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra nós somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é sim diferente de qualquer uma outra palavra, ela é viva. Jesus disse que as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa dizendo: Deus decidiu nos dar pela vida da palavra da verdade, de modo que sejamos mais importantes de todas as coisas que Ele fez. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você precisa se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada do nosso leite, pão, comida sólida, doce, sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha dizendo: desejamos de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçamos para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus, existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de cristãos são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, se alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui pelo menos 3 atividades. Primeira atividade, eu devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção e o conselho, que eu dou ouvidos para tomar decisões sábias e parâmetros que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra na minha vida. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independente da cultura, tradição, razão ou emoção, você escolherá a Bíblia como autoridade definitiva para a sua história. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar: o que a Bíblia diz a respeito disso? E depois você toma a sua decisão. Determine que quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer faça sentido para você ou não. Independentemente da sua vontade, adote a declaração do apóstolo Paulo como a sua afirmação de fé pessoal. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Segunda atividade, eu devo assimilar a sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, eu devo preencher a minha mente com ela de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem algumas maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando você ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. Segundo, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a palavra pessoalmente, mas agora milhões de pessoas têm acesso a ela. E apesar disso, muitos cristãos são mais dedicados às séries do Netflix do que à leitura da palavra. Não é de admirar que não crescem. Não podemos assistir televisão por 3 horas e ler a Bíblia por 3 minutos e esperar crescimento pessoal. Terceiro é pesquisar, estudar. A Bíblia é uma outra forma prática de você permanecer na palavra de Deus. É estudando. E a quarta maneira é permanecendo na palavra, relembrando-a de dia e de noite. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles vão te ajudar a resistir à tentação, a decidir sabiamente, a diminuir a pressão, a ganhar confiança, a ter bons conselhos, a partilhar sua fé com outras pessoas. Essa maneira de permanecer na palavra de Deus é sim refletindo sobre ela, dizendo o que a Bíblia chama de meditação. Meditação é o pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente.
E terceira e última atividade, eu devo aplicar os seus princípios. Nós podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-lo em prática. Devemos sim nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque o inimigo ele combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, células, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando nós presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós vamos assimilar. Quando esse vídeo terminar, que tal você passar algum tempo pensando sobre essa questão? O que Deus já falou para você fazer por meio da sua palavra que você ainda não começou a fazer? Escreva algumas instruções práticas que vão te ajudar a agir no que você já estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa te acompanhar nessa jornada. Como Moody disse, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Uma pergunta para a sua meditação é: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Que tal começar a fazer hoje mesmo? Deus te abençoe nessa quaresma e até mais, com muito mais do céu para a sua vida.